Claro que a atenção estava concentrada na Câmara dos Deputados. De um lado, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, chamar aquilo de sessão, certo exagero, que foi ouvir o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Era esperado tudo aquilo. Ninguém vai imaginar que teria uma sessão de louvor ao ministro. Faz parte da política. Para mim, aquilo é absolutamente natural. Quem é do governo ia defender as ações do Sérgio Moro, quem é da oposição, especialmente os vinculados ao PT e ao PSOL, iam fazer duros ataques ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso era inevitável e foi o que acabou ocorrendo, como imaginávamos tal. O ministro, que agora é um político, é um ex-juiz, agiu como um político, manteve a serenidade, respondeu o que quis responder, porque esse tipo de presença de ministro e de depoimento em comissões, como ontem na CCJ, na Câmara dos Deputados, eu acho que não é uma boa. Eu acho que não é uma boa. Aquilo não serve a nada, não serve aos deputados, não serve àquele que está depondo e principalmente a nós, que acompanhamos tudo aquilo. E por quê? No caso, falava quatro parlamentares em seguida, né? E aí o ministro respondia. Tinha, se não me engano, 7 minutos para responder. E não respondia as perguntas. Ou respondia uma ou outra, ignorava, em suma, fazia o que bem desejava. Então isso, em termos de utilidade política, de falar qual foi o produto da reunião, foi nulo. O Sérgio Moro saiu do mesmo tamanho que entrou, nem mais e nem menos. Os partidários do governo e do ministro Sérgio Moro o louvaram como herói nacional, chegou até a ganhar um troféu de um deputado do Paraná, foi dado um troféu, coisa meio grotesca, mas foi entregue um troféu ao ministro Sérgio Moro tal. E os opositores o atacaram algumas vezes de forma muito dura, chamando até, e aí a sessão acabou até terminando, quando ele foi interrompida, né? Quando ele foi chamado de juiz ladrão, evidentemente que essa é uma expressão indevida, né? Nada parlamentar, e a partir dali foi encerrada a sessão. Houve quase brigas, agressões, vaias, aplausos, tudo o que era absolutamente esperado. Em suma, ele cumpriu a obrigação, foi lá, deu seu recado, a oposição fez o seu papel, mas no fim, quando você fala assim, mas saiu o que disso tudo? Não saiu nada. A oposição entrou e saiu com a mesma altura, o ministro idem e os parlamentares do governo também. Em suma, foi um espetáculo, meio espetáculo circense. O presidente da CCJ fez referência até à escolinha do professor Raimundo, uma referência, por sinal, desairosa, a própria comissão que ele preside. Dizem que, inclusive, o salário é assim, está um pouco equivocado, porque salário de deputado não é assim, né, com todos os privilégios e tal, mas foi assim que é o parlamento brasileiro. Nós tivemos uma renovação significativa na Câmara dos Deputados, na eleição de 7 de outubro do ano passado, em termos nominais, houve uma profunda alteração, né? Houve uma renovação, porém, em termos de qualidade, a cada sessão que eu assisto na Câmara dos Deputados, ou de comissão ou do plenário, e ontem, da CCJ, eu fico mais desanimado pelo baixo nível dos parlamentares. Há uma dissociação ainda muito grande entre a sociedade civil brasileira, as necessidades que o cidadão imagina que o Congresso deva ter como parlamentar, discutir as grandes questões nacionais, e os parlamentares. Agora, eles estão lá porque foram eleitos e porque no Brasil, pela Constituição de 1988, você precisa ter filiação partidária para ser candidato. Então, isso acaba inibindo, muitas vezes, candidaturas avulsas que poderiam oxigenar o Congresso Nacional, né? Porém, isso não é permitido. Em outros países, sim, mas aí nós teríamos de mudar muita coisa no Brasil. Por exemplo, teríamos de acabar com o voto proporcional, que eu sou contra, e criar o voto distrital. O ideal seria o sistema alemão, o voto distrital misto. Creio que isso levaria, a médio prazo, a uma melhora, a qualificar melhor o debate político no parlamento. O debate político ainda continua muito baixo. E ontem foi um reflexo disso com a presença do ministro Sérgio Moro, e que fez o seu papel, insisto, respondeu o que quis responder, né? Atacou também os seus perguntadores, né? Que o agrediram diversas vezes,
E tudo terminou, e o que aconteceu? Mudou a cotação do dólar, alguma ação da Bolsa subiu ou caiu, nada, ficou tudo absolutamente a mesma coisa. E já que estamos falando em Sérgio Moro, recomendo a vocês o vídeo que fizemos com a entrevista do ex-ministro da Justiça, jurista, professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito Largo São Francisco da USP, o Dr. Miguel Reale Júnior. Vale a pena, são 22 minutos, assistir esse vídeo que está no meu canal. Vale a pena. Ele faz um duro ataque ao pacote anticrime, chama de falácia, de mentira, o pacote anticrime do ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, hoje, e dá exemplos. Isso é importante, porque no Brasil, nós muitas vezes assumimos defesa de certas bandeiras sem conhecê-las. Né? Aqui, inclusive, nós vamos voltar hoje a esse assunto, a questão da reforma da Previdência e outras questões que as pessoas defendem sem conhecer. Defendem até com a melhor das boas intenções. Né? A questão do pacote anticrime, quando você ouve a denominação, você não vai ser contra, você vai ser a favor do crime? Claro que não. A questão que ele levanta na entrevista, e vale a pena assisti-la, está no nosso canal, blog do Vila, Marco Antônio Vila, né? Acompanhar, ouvir as argumentações do jurista, que elas são muito consistentes, extremamente importantes. Mas, para concluir, portanto, então, em relação à presença do juiz Sérgio Moro, foi assim, foi lá, deu seu recado, a vida segue. O importante sobre essa questão é que não estão esclarecidas aquelas mensagens trocadas entre ele e os procuradores do Ministério Público Federal do Paraná envolvidos com a Operação Lava Jato. São questões que precisam ser esclarecidas e que não estão esclarecidas, não foram esclarecidas ontem. Né? Por outro lado, fica sempre, para a gente ter uma visão sempre equilibrada dos fatos, o site The Intercept Brasil tem mais coisas. O porquê se revelar a conta-gotas, qual o interesse político disso, isso serve a quem? São perguntas que nós temos de fazer. Quando você busca a verdade sem ter parte-pri, sem ser a favor de A, de B, de partido X, de partido Y, do personagem A ou do personagem B, ou seja, a gente se descola desse fato e busca analiticamente, como um cientista, no campo das várias ciências, como nas ciências humanas, e analisar o fato, fica se pensando o seguinte: qual é o interesse do site de Intercept Brasil? É de fazer um papel jornalístico de crítica ao poder? É de revelar relações perigosas, extremamente perigosas, que ocorrem no interior do poder, e não importa se seja o legislativo, o judiciário ou o executivo? Porque as revelações feitas agora, exceto daquelas lá atrás, as primeiras, que foram 4, né? A partir de então, não tem nada que você possa dizer que seja devastadora contra o ministro da Justiça. Por outro lado, insisto, ele não deveria ter trocado aquelas mensagens. Não sabe, dizem que tem áudio, mas até hoje eles não foram conhecidos, tal. Agora, o importante, e algo que eu ressaltei ontem, que participei do Jornal da Cultura, é que as trocas de mensagens que são indevidas, ferindo o Código de Processo Penal, artigo 254, inciso 4, né, entre outras, não altera a condenação do Lula. E isso é do caso do triplex. E isso é muito importante e tem de ser retomada essa questão. Porque a condenação em primeira instância foi de 9 anos e meio de prisão do juiz Sérgio Moro. Foi a segunda instância que referendou a condenação e ampliou a pena para 12 anos e 1 mês. Recorreram ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, e ele continuou sendo condenado com uma diminuição de pena, mas continuou sendo condenado a regime fechado. Ou seja, portanto, em 3 instâncias ele foi condenado. A troca de mensagens não coloca em dúvida, na minha leitura, a condenação do Lula no caso do triplex. E o que eu insisto é que não deveria haver essa troca de mensagens. Juiz tem de se manter absolutamente imparcial frente às partes. Não pode produzir provas, coagir testemunhas, sugerir andamentos de processos, indicar operações da Lava Jato, como as mensagens demonstraram isso. Então são coisas muito diferentes uma coisa de outra, tal. Agora, isso, claro, abriu espaço para aqueles críticos da Lava Jato. Então tem de separar
uma coisa de outra. Eu sempre defendi a Lava Jato, acho que ela teve um papel histórico importantíssimo. Teve porque ultimamente ela tem tendo poucas operações. Desde 2014, né, foi extremamente isso importante para o país. As condenações de políticos poderosíssimos como nunca na história do Brasil, isso tem de ser ressaltado. Porém, contudo, todavia, as mensagens que o juiz trocou com os procuradores do Ministério Público Federal são indevidas, tal. Isso tem de ser registrado. Acho que ficou bem claro a posição para não misturar uma coisa com outra.